Erguer-se ou destruir-se. Um conselheiro espiritual, em certa época, teve sua respeitada reputação severamente atingida. Entre as dezenas de aflitos que, um dia, o procuraram, estavam duas jovens extremamente abaladas por seus problemas. Era tão grande a aflição das moças que o conselheiro pediu aos outros que o deixassem a sós com elas. Ele entendeu por bem atendê-las com maior cuidado e dedicação. Após aquela consulta, alguns dias depois, foi divulgada a notícia de que uma das jovens havia se suicidado por enforcamento. Perto do corpo estava um bilhete, onde se lia: "A corda foi a saída que o conselheiro me apontou." Legalmente responsabilizado pela morte da jovem, o homem foi levado a julgamento. Quando tudo já indicava que ele seria condenado, uma das moças que o haviam consultado dirigiu-se ao juiz e afirmou: "Meritíssimo, esse homem é inocente. Ele disse a mim as mesmas coisas que disse à minha amiga, quando lhe relatamos nossas dificuldades. Eu segui suas orientações, me ergui, e minha vida, de lá para cá, apenas melhorou." Então o juiz olhou para aquela moça e perguntou: "E o que foi que ele lhes disse?" A jovem respondeu: "Após um breve e sábio discurso, ele finalizou olhando para nós duas, dizendo a cada uma de nós: 'Acorda.'" É necessário dizer que o homem foi absolvido, gente? Meu irmão, minha irmã, o conselheiro espiritual apenas disse uma palavra para as mesmas moças: "Acorda." Olhou para uma: "Acorda." Olhou para outra: "Isto é." Poderia ter sido uma outra palavra: "Desperta." "Atenção." "Abra o olho." Um termo inteiro, uma frase. E o que tudo isso pode nos dizer? Poderíamos até ficar chocados e, meu Deus, preciso ter cuidado com qualquer palavra que uso. Cuidado extremo com o que digo. Há aqueles que são capazes de apegar-se a uma única palavra e a entenderem da maneira que mais lhes convém, para não se responsabilizarem pela própria e doente necessidade de autodestruição. Tem pessoas aflitas que, com uma palavra que dissermos, acordarão, despertarão, abrirão os olhos da alma, se erguerão, se levantarão. E há outras que não terão a mesma atitude. Como proceder diante disto? Eu fico pensando que é muito fácil alguém fazer estragos na própria vida e na vida de outros e responsabilizar a terceiros. Veja como terminou o relato deste episódio de hoje. Aquele homem estava para ser condenado, responsabilizado pela morte de uma moça, especialmente por um bilhete que ela deixou
dizendo: a corda foi a saída que o conselheiro me apontou. Ela se lembrou de uma única palavra, todavia. Ela tomou a palavra no sentido negativo. Ela não observou que aquela palavra estava sendo proposta para um sentido positivo. Acorda. Era uma ordem imperativa. Acorda. E não estava apontando o objeto corda. Como estamos dentro de nós? Com que disposição nos encontramos para escutar uma ordem e segui-la? Ou nós estamos tão para baixo que a gente não consegue enxergar, nem observar, nem ouvir aquilo que nos está sendo apontado de forma positiva? Há uma cegueira tão grande, talvez uma dor tão grande dentro de nós, que uma frase do marido, que é para o bem e que é positiva, é tomada no sentido negativo. Que uma orientação do pai, da mãe, que pode ser libertadora, é tomada no sentido negativo. Dentro de nós a ferida pode ser tão grande que nós estamos trocando tudo a partir de quem está nos dizendo algo, ou é mais profunda ainda a nossa dor, que nos causou uma cegueira maior ainda, que a gente não consegue mais enxergar nada. É um profundo estado de doença da alma. Há pessoas assim, no profundo estado de doença da alma. Essas pessoas precisam ser carregadas no colo. Sim. Há irmãos nossos, irmãs nossas, há pessoas que amamos demais. Nós não podemos deixá-las sozinhas, um instante sequer, porque elas estão num profundo estado de adoecimento da alma. A gente precisa montar uma estrutura de vigilância constante para não perdermos aquela pessoa. Uma vigilância de amor constante. E eu nem vou aqui agora tentar imaginar o que pode ter levado as pessoas a chegarem a este nível. Mas é possível que um filho meu, seu, entre nesse estado de adoecimento da alma profundo, a ponto de não conseguir mais ouvir nada, enxergar nada de positivo na vida. Veja como foi o atendimento desse mestre em espiritualidade, esse conselheiro, esse diretor espiritual. Ele deu o mesmo conselho para as duas moças. E uma palavra de ordem imperativa para reerguê-las. E você já imaginou se aquela moça tivesse sido atendida sozinha? O pobre diretor espiritual teria sido condenado, porque não teria o testemunho da outra moça. Quantos estragos uma pessoa doente da alma causa a si e aos outros. Nós não podemos permitir, gente, que as pessoas adoeçam tão profundamente. Esse é o trabalho da evangelização. Este é o trabalho da semeadura do Evangelho. Não permitir que as pessoas cheguem a tal adoecimento da alma. Isso se manifesta de muitas formas, como, por exemplo, o endurecimento do coração. Um coração endurecido, que não aceita mais conviver pacificamente. Um coração enraivecido, sedento por vingança, que quer de qualquer forma destruir aquele que ele considera inimigo, desejo de vingança. Um coração tão endurecido que de forma alguma aceita perdoar a uma ofensa recebida, a um prejuízo causado.
E a ofensa realmente foi grave, o prejuízo foi profundo. E aquela pessoa não consegue perdoar. Ela já sofreu a dor gigante do prejuízo, da ofensa, e ela ainda está sofrendo agora um segundo prejuízo. Ela mesma está se causando por não perdoar. São formas diversas de adoecimento da alma. E nós temos que nos antecipar a tudo isso, evitar que cheguemos a encontrar pessoas assim. Claro que nós poderemos encontrar pessoas assim, mas o que a gente pode fazer para evitar? Alimentá-las com o Evangelho antes que isso lhes aconteça. Aqui está a grande obra do Evangelho, gente, da evangelização. Aqui está o grande trabalho da igreja, de nós, discípulos de Jesus. Você, discípula de Jesus, você, pai, mãe, irmão, amigo, ou nós assumimos, nos tornamos discípulos de Jesus, nós vamos ter que tratar depois, desculpa o termo, dos sepultamentos. Nós vamos ter que tratar depois dos funerais. O que você prefere? Se antecipar e se alegrar com aquela pessoa por uma longa vida? Ou você ter que preparar os funerais com muita dor sentidamente? Deixa eu dizer uma outra coisa. Não é tão mais alegre e engrandece a alma a gente ir para um velório feliz, velórios felizes, mortes felizes, boas mortes. Gente, existe a boa morte e existe a morte indesejável, a morte ruim. A morte ruim causa uma dor terrível. Enquanto que nós podemos dizer, e eu já fui a muitos velórios e sepultamentos de mortes felizes, de mortes que a gente sai transformado apesar da dor, apesar dela. O Evangelho é para a gente se antecipar e tornar este mundo muito melhor com a presença das pessoas saudáveis, de almas saudáveis. É para isso que você foi chamado. É para isso que a igreja existe. Foi por isso que Jesus constituiu tantas formas de evangelização, tantos carismas, tantos dons, tantas obras. Foi para isso. Para que a gente possa viver feliz e quando morrer, também morrer feliz. Para que a gente possa viver bem e quando morrer, morrer bem. Eu peço a Deus que nos dê a graça de chegarmos antes, sempre, para evitarmos o adoecimento das pessoas. E esse adoecimento que leva à morte, não somente do corpo. A morte do corpo é um detalhe. Mas morrer para a eternidade é terrível. E que Deus nos dê bons diretores espirituais, conselheiros espirituais, evangelizadores, bons missionários, bons homens e mulheres consagrados a Deus, aí mesmo também, em seus ambientes de trabalho, em suas casas, em todos os lugares. Peça isso, deseja isso, deseje isto, peça isto a Deus e viva assim. Sua cidade vai ser mais feliz, sua casa vai ser mais feliz, nós teremos uma realidade muito mais feliz.